Queremos saudar aos amados irmãos, amadas irmãs, você que me ouve, com a paz do Senhor Jesus. Queremos entregar uma mensagem que tem o título Discernindo o Tempo. E para tal, os convido a estarem abrindo as vossas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E eu leio: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem tem o título Discernindo o Tempo, e nós vamos estar aqui fazendo menção a este momento. E te convido a estar levantando uma oração ao Senhor, aonde nós já podemos dizer: Deus amado, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, suplicamos, Senhor Deus, que nossos olhos venham a ser abertos, as nossas mentes capacitadas a entender esse tempo do fim, o momento em que o discernimento no meio das trevas se torna necessário, porque a cada dia está mais difícil viver neste mundo, e nós cremos que breve se cumprirá a Tua vontade, que é resgatar a Tua igreja, e assim o Teu nome é glorificado. Nos abençoa, Senhor Deus, nesta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, amados, a verdade liberta, e isto nos basta. Rapidamente, essa epístola aos Colossenses é a 7ª carta de Paulo e a 3ª que ele escreveu de sua prisão em Roma. Então, Colossos era uma cidade habitada por judeus, gregos, bárbaros, citas, servos e livres. E em sua 3ª viagem missionária, Paulo passa por essa região. Pois bem, ele vai escrever essa carta por volta do ano 61 depois de Cristo, onde o destaque está em Colossenses 1:8,
que eu leio, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, nós temos aqui a primazia de Cristo. Louvado, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Esta carta, ela contém advertências para vigiar e não acatar as filosofias vãs, devendo ser destacado de que Paulo vive entre o judaísmo e o pensamento grego, aonde o cristianismo vai entrar rompendo com todas as tradições. E o pensamento grego despontam Demócrito, Sócrates e Platão, fazendo da Grécia a escola e o berço da filosofia. Pois bem, meus amados, nós não podemos deixar de mencionar que, segundo historiadores, a filosofia surgiu no fim do século VII a.C., sob questões de cosmologia, que é o estudo da ordem e organização do mundo, do primeiro filósofo grego chamado Tales de Mileto, onde Mileto hoje se encontra na atual Turquia. E o nascimento da filosofia se dá através da compreensão de um mundo a partir de fundamentos baseados na racionalidade, na lógica e não em mitos, entretanto esbarrando na limitação do homem em explicar a origem dele. Esses expoentes nós temos Sócrates, que viveu entre 470 e 399 a.C. Platão vai viver entre 427 e 347 anos antes de Cristo. Era um pensamento que ressaltava a importância do homem divorciado de Deus e sua revelação. Hoje, as maiores ameaças teológicas contra o cristianismo bíblico, contra a palavra de Deus, são o humanismo secular, o naturalismo e o evolucionismo, que buscam excluir o Deus Criador dos seus entendimentos. E olha só, Deus, ele é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem é a imagem e semelhança de Deus, então ele tem um corpo, uma alma e um espírito. A tríade do mal, humanismo, naturalismo e evolucionismo, trigêmeos que se unem para ganhar força no sentido de, com suas filosofias, doutrinas, vencer o povo de Deus. Pois bem, a teoria da evolução é o ensino aceito em quase toda a educação secular, apoiada pela quase totalidade dos meios de comunicação e diversão mundial, mas fixando o naturalismo é a visão de que toda lei e força operando no universo são naturais, mais que morais, espirituais ou sobrenaturais. Conclui-se que estes conceitos levam o homem a se afastar do Deus Criador. Logo, vão trocar os elementos morais vindo da parte de Deus para os elementos amorais. É o tudo posso, é a maneira de ser, não tem nada a ver
Eu sou o que eu penso que eu sou. O eu e eu. E assim a sociedade agoniza em todas as áreas. Meus amados, minhas amadas, muito triste. E o que ensina a filosofia do humanismo, num resumo breve: o homem é o centro, o universo, e tudo que existe é apenas matéria e energia moldadas ao acaso. Será? Evidentemente que rejeita Gênesis 1:1 como a palavra da verdade. B. Que o homem não foi criado por um Deus pessoal, mas sim resultado de um processo evolutivo. Isto contradiz a verdade bíblica, rejeitando-se Gênesis 1:26. Mas fica aqui um alerta para os jovens e adolescentes. Na escola, vocês recebem o ensino da teoria da evolução. E é desta forma que você vai estudar este pensamento e vai responder nas provas desta forma. Entretanto, em vossas mentes e corações, você não deve aceitar a teoria da evolução. Lembrando que tudo não passa de teoria, não contém verdades. Provavelmente, ao longo da existência humana, elas são reformuladas por um novo conhecimento. Entretanto, nós cremos num Deus Criador, na sua palavra. Já o humanismo mais o naturalismo se junta rejeitando a crença num Deus pessoal e infinito. Logo, rejeita o contido em Êxodo 3:14. O humanismo nega que a Bíblia é a revelação inspirada de Deus a toda a humanidade. Mais uma rejeição e contra o que nos diz a palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Afirma-se que a razão humana é que deve determinar a ética a ser aplicada à sociedade. Logo, o homem é a fonte de toda a autoridade nesse pensar. Assim, rejeita Mateus 28:18. A mentalidade do humanismo mais o naturalismo busca modificar sob a justificativa de melhorar o comportamento humano via educação, redistribuição econômica, psicologia moderna baseada na sabedoria humana, assim totalmente ligados a fundamentos humanos, já falei, limitadíssimos, e rejeita Tiago, capítulo 3, versículo 17. O humanismo, ele crê em padrões morais não absolutos, e sim relativos, determinados por aquilo que faz as pessoas se sentirem bem, felizes, que lhes dê prazer ou que parece bons para a sociedade, de acordo com alvos estabelecidos por líderes, ícones nas várias atividades. Assim, os valores bíblicos são rejeitados e levam muitos a ídolos. Espera-se uma apresentação de um grupo
no Lula Palusa, aqui em São Paulo. Esse grupo se apresenta na Argentina e ali o seu baterista é encontrado morto e os exames iniciais apontam a causa-morte, uma série de drogas. Portanto, é desta forma que o mundo caminha. E de igual forma, rejeita esse sentimento de felicidade. É claro que todos nós gostamos, mas rejeita Atos 14, 22, aonde a palavra diz: pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse pensamento, amados, o importante é a autorrealização, autossatisfação. E no prazer está a importância do bem da vida, rejeitando 1 Coríntios 15, 19. E assim eles vivem na forma em que é expressado no mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 32, que eu leio. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Fecha aspas. Explica-se. Aqui é a condição do homem no mundo, sem esperança para o amanhã. Os cristãos, eles têm uma esperança, que é vencer a morte e viver eternamente com o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ainda dentro desta filosofia, né? Esse entendimento, essa doutrina, sustenta que as pessoas devem ainda aprender a depender e a lidar com a morte, com as dificuldades da vida, sem crer, mas totalmente independente de Deus. Rejeita João 15,5, quando o Senhor Jesus, ele diz: sem mim nada podeis fazer, nos atraindo a ele como a videira verdadeira. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, ouvintes, o que nós estamos vendo no mundo é o cumprimento da palavra de Deus, mostrando que a mentalidade humana e com seus conceitos e doutrinas e preconceitos negam Deus, sendo inimigos do Deus vivo, do Deus Criador. Nós podemos dizer que a filosofia do humanismo, do naturalismo, do evolucionismo começa com o inimigo de nossas almas, na mentira de que o homem pode ser igual a Deus. Pois bem, a Bíblia descreve os humanistas em Romanos 25, 32. E eu convido a todos para que, após essa mensagem, abra a Bíblia e constate. Ah, mas eu não tenho uma Bíblia, pastor. O que eu faço? Você vai lá no Google e coloca Romanos 1, 25, 32, e ali ele vai te trazer o texto, que é muito importante para você ler, entender e concluir. Então, uma pergunta se faz presente: o que é ser cristão? É reconciliar-se com Deus e assim cumprir o que a palavra diz em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas que são de cima. E 1 Coríntios 1, 18 e 19, que eu leio: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós
que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Forte, mas profundo, né? Pois bem, como cristãos, nós devemos adotar a mente verdadeira e exata de Deus Pai, com os textos que nós apresentamos. Romanos 8,34, o Deus Filho de 1 Coríntios 2,16 e Deus Espírito Santo, Romanos 8,27. Mas como, pastor? É a pergunta. É ter um viver concordante com a vontade de Deus expressa em sua palavra. E como exemplo, nós vamos ao Salmo 119, 105, que eu leio. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés, segurança na caminhada. Ir em todos os lugares aonde o nome de Deus é glorificado. Luz para o meu caminho é o guia, a palavra, a revelação, a vontade de Deus, o propósito de Deus sendo cumprido em nossas vidas. E, finalmente, Salmo 119, 130 diz: a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Então, nós saímos das trevas para a clara luz. Não podemos nos deixar levar pela mídia, pelos misticismo, por outro evangelho, por sábios e formadores de opinião, heresias que são doutrinas desviadas da palavra e assim contrariam as sagradas escrituras, trazendo operações de enganos. O inimigo, sagaz, enganador, ele usa a linguagem do modernismo, da novidade, da atualidade, para atrair os incautos, descuidados. Amém? Mas nós não nos deixaremos levar, porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é o maior presente que nós ganhamos de Deus quando Ele se revela a cada um de nós. Assim, ao término desta mensagem, nós queremos convidá-la a aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e assim desfrutar da bênção da regeneração, do novo nascimento da água e do Espírito e passar a ter total comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Receba esta mensagem. Faça uma construção de propósitos e, por fim, aplique a sua vida e seja bem-aventurado. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.